Olá, eu sou o Guilherme Nicolassi e para começar o vídeo irei apresentar o scanner, o arquivo que representa o analisador léxico, onde foram definidos os tokens e algumas expressões regulares para validação dos símbolos inerentes à linguagem proposta para o projeto. Visando otimizar o tempo de implementação do projeto, eu optei por desenvolver o compilador com auxílio dos geradores Flex e Bison, além de reaproveitar grande parte dos códigos da linguagem Tiny que foram oferecidos como aporte para o desenvolvimento do projeto. Bem, nesta primeira parte, mantive os arquivos global, util e scan para usar algumas das funções e estruturas contidas nesses arquivos e o array onde serão alocados alguns lexemas. Abaixo temos a expressão que define os marcadores e entradas utilizadas nesta linguagem. Como proposto, os dígitos são números inteiros, no intervalo de 0 a 9. Os números são composições de dígitos e, pela regra aqui definida, o número deve conter ao menos um dígito. Uma letra é qualquer algarismo indo-arábico, tanto em caixa alta quanto em caixa baixa, e um identificador é uma composição de uma ou mais letras. Aqui eu mantive a quebra de linha e os espaços em branco do arquivo original. Neste campo eu defini para o Flex a leitura de apenas um arquivo de entrada e abaixo é onde estão os lexemas definidos para a linguagem. Dentre eles temos else, if, return, operadores aritméticos como soma, subtração, operadores relacionais como maior, menor, igual, e outros símbolos como vírgula e parênteses, além dos números e identificadores aqui definidos como none e id. Seguindo, temos a quebra de linha, que ao ser verificada incrementará uma unidade ao contador, sendo que, assim como os comentários, estará sendo ignorada, além dos erros para os lexemas, fora do escopo definido, e um marcador para identificar o fim da sentença. A primeira função que vemos neste arquivo é a getToken, que nos servirá para buscar os lexemas que representam cada entrada e retornar um token correspondente da tabela de símbolos. Bem, nessa função usaremos um tipo tokenType para indicar o tipo de token e seu tamanho. Além disso, definiremos os arquivos de leitura e gravação. Temos também o uso da função YYLex para indicar o tipo de token fornecido e retornar esses tokens para uma outra rotina chamada YYParse. Seguindo, temos a verificação da flag traceScan, usada para imprimir uma tabela com tokens e seus lexemas correspondentes através da função printToken, que receberá tanto o token corrente quanto o seu tipo. Ok, o próximo arquivo que iremos verificar é o parser, que representa o analisador sintático, onde está a gramática da linguagem e, portanto, as estruturas e hierarquias dos dados de entrada. Bem, mantendo a composição da linguagem Tiny, temos alguns dos arquivos e tipos de dados que usei para montar a gramática. Dentre eles estão o ArrayTreeNode, que servirá para gerar a árvore sintática. Essa estrutura fora definida no arquivo globals e como podemos observar, usará um ArrayChild para alocar os filhos de cada nó. Os nós que estão em mesmo nível de hierarquia, posição, tipo de nó, exemplo, se é uma expressão ou declaração, o tipo de declaração, o tipo de operador e o nome do elemento declarado, valores numéricos e tamanho para inteiros e arrays, e um array de estruturas scope que foram definidas no arquivo syntab. Voltando para o arquivo parser, declarei as funções YYError e YYLex, que serão usadas respectivamente para analisar erros de sintaxe e, como havia falado, indicar o tipo de token. Abaixo eu defini um nome para o arquivo e os tokens que serão utilizados para a gramática, em suma, todos aqueles que foram definidos no scanner. Aqui iniciamos as declarações da gramática BNF e, portanto, as relações entre os marcadores terminais e não terminais da sintaxe, para definir uma hierarquia. Inicialmente temos a declaração de programa, fazendo o registro do primeiro nó da árvore sintática. Bem, para não me estender muito nesta parte, irei mostrar apenas algumas das declarações que demonstram melhor a hierarquia de alguns desses elementos e explicar um pouco a função dos demais arquivos.
A declaração de iteração, por exemplo, define o tipo de nó e seus descendentes. Nós também podemos verificar a gramática para expressões de atribuição. No primeiro caso, teremos uma variável que pode ser definida como tipo id, um escalar ou um array. Bem, começaremos definindo o tipo de nó, no caso, um nó de expressão do tipo operador, o tipo de operação definida para atribuição e os descendentes desse nó, ou seja, a variável e a expressão. Note que assim como a gramática da declaração de iteração contém uma relação de dependência com expressão statement, o que define a estrutura hierárquica da árvore, a expressão também terá em relação à gramática da variável. Abaixo da gramática estão definidas as funções yyr e yylex, declaradas no primeiro campo do arquivo, e a função parse, que usará a subrotina yylex para obter os tokens de entrada e analisar se cada uma das entradas está respeitando a gramática definida acima. Além desses dois arquivos principais, temos o útil, onde estão definidas as funções printToken, que vai imprimir os tokens e seus respectivos lexemas, e a função printTree, que imprimirá a árvore sintática. Como boa parte do código da linguagem Tiny foi preservado no útil, não precisei fazer muitas alterações, apenas remover os tokens e os lexemas intrínsecos à linguagem Tiny, incluir os que compõem a linguagem C-, ou seja, não houve muita alteração nesse arquivo. Além do útil, o scan, o parse, o globals e o main também estão com parte majoritária do código original. O arquivo simtab foi utilizado para estruturar a tabela de símbolos com base no nome, tipo e escopo do elemento declarado. A diferença desse código para o original é a presença de uma pilha de escopos, onde cada elemento contém um nome, e uma segunda pilha, bucket list, para definir o local de memória, a posição de linha e o tipo de variável. A pilha usada para bucket list será usada também para buscar a posição da memória das variáveis. Agora eu vou compilar os arquivos para testar os dois exemplos sugeridos, um algoritmo de máximo divisor comum e um de ordenação por seleção para verificar o funcionamento do compilador. Bem, o primeiro resultado que observamos é uma lista de tokens e lexemas ordenados pelo número de linha, que é resultante da função printToken. O segundo resultado é a árvore sintática. Nela, especificamente, podemos observar melhor a estrutura sintática da linguagem e notar a hierarquia entre cada elemento. Por fim, temos a tabela de símbolos com nome, tipo e escopo de cada variável. Dando continuidade aos testes, eu vou compilar também o código de ordenação para verificar os resultados.